Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Siqueira. Estou trazendo mais uma aula direcionada para o Enem 2019, tá? Onde iremos abordar o conceito de máquinas simples, mais especificamente os tipos de alavancas. Iremos trabalhar uma questão do ano passado, ou seja, referente a 2018, que envolve justamente a aplicação e a contextualização desses tipos de alavanca, tá? Essa é a aula de número 7, do total de 20 aulas, espero que gostem, tá certo? Vamos lá? Vamos dar início, tá? Pessoal, como falei para vocês, esta é uma aula que ela está direcionada para o Enem 2019, tá certo? Essa é a aula do número 7, de um total de 20 aulas, tá ok? E eu trouxe essa questão aqui referente ao ano passado, tá certo? Vamos primeiro ler o contexto, depois ler o comando da questão e na sequência ver toda a parte teórica que aborda ela, tá? Ó. As pessoas utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas. Aplicam uma força chamada força potente em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força chamada força resistente em outro ponto da barra. Por causa das ferramentas, por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Aí, pessoal, ele traz para a gente essas máquinas simples aqui, ó, tá? Que são tipos de alavancas: alicate, pinça, quebra-nozes, abridor de garrafa e a carroça, tá certo? Então, antes da gente se deter à resolução da questão, vamos entender o que são máquinas simples, tá certo? Aqui está nessa imagem está um exemplo de várias máquinas simples, tá? Dentre outras que a questão aborda, tá? Nós temos outras, por exemplo, a tesoura, tá? O martelo, tá certo? E ainda eu vou contextualizar com a questão de anatomia humana. As máquinas simples também, esses conceitos são aplicados aí na estrutura esquelética aí do homem, em contexto aí com a musculação e as suas movimentações, tá certo? Mas isso é só para a gente ter uma certa ideia aí. Mas o que de fato são alavancas, tá? Alavancas, pessoal, são máquinas simples, tá? Que facilitam um trabalho mecânico, ou seja, ela não vem para ser um empecilho, uma barreira para desenvolver determinado papel, mas sim para facilitar o intento, o objetivo, ou seja, o fim que aquele objeto ele tem. Veja, nós temos 3 tipos de alavancas, tá? A primeira delas é a alavanca interfixa. Gente, o segredo para identificar essa definição é olhar para a parte interna, inter de interno, e a parte interna nesse contexto aqui ela é fixa. Então todo objeto que na parte interna ele tiver aqui a parte fixa e for uma ferramenta, normalmente ela é classificada como interfixa, tá? Ideia aqui para a gente tentar entender. Veja só, nós temos aqui, ó, a parte resistente, que é onde nós vamos colocar o objeto a ser cortado, e nós temos aqui a força potente que é exercida aqui na tesoura, tá certo? Como a questão estava abordando, gente, essa força aqui ela tem que ser superior à força resistente aqui, ó. E normalmente a distância entre esses pontos facilita com que a gente faça aqui um esforço menor, tá certo? A ideia central é essa aí. Mas vamos entender agora o que são alavancas interresistentes. Aqui, ó, foi abordado por nossa questão. Eu vou colocar aqui 2 imagens, que foi o quebra-nozes e o abridor de garrafas. Perceba que quando a gente coloca a tampinha de garrafa aqui, ó, a gente acopla a chave, tá? Essa parte
interna ela fica é onde vai oferecer a resistência. Essa parte aqui, ó, é justamente onde a gente vai exercer a força potente, ou seja, ou verticalmente para cima ou verticalmente para baixo, depende do contexto aí, da forma como for abrir a garrafa, por exemplo. E essa parte aqui fica a parte fixa, né, onde fica presa na tampinha. Já aqui, ó, no quebra-nozes, nós temos aqui, ó, a parte fixa, que é o ponto de apoio, aonde a gente exerce aqui a ação, que no caso aqui é a força potente, tá, ó, a força de ação, tá certo? E a resistência aqui é onde se coloca a nozes, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, uma força potente, uma força resistente e um ponto fixo. Lembrando que a parte interna é quem determina a sua classificação, tá certo? Um outro caso aí de interresistente é o caso da carroça, ó, que nós colocamos aqui uma determinada quantidade de matéria aqui dentro da carroça, nós exercemos aqui, ó, uma força potente, nós temos aqui o ponto fixo, tá? E aqui nós temos a força resistente, tá certo? Por último, nós temos aí a ideia da força, ou melhor dizendo, da alavanca que utiliza a força potente como parte interna, gente. Em particular aqui nós temos a pinça, tá? Eu tenho aqui o ponto de apoio que é fixo, ó. Eu tenho o ponto onde eu vou colocar aqui, no caso, o cílio, o cabelo, como queiram entender, é onde eu vou ter a resistência, tá? E aqui eu vou exercer a minha ação, ou seja, a minha força potente. Como a parte interna é a força potente, é classificada como interpotente, tá ok? Então, vamos direto para a nossa questão. Veja só. O comando da questão que está aqui, ó, é importante a gente entender a estrutura das questões do Enem, tá? Aqui é onde está o comando. Ele quer saber em qual dos objetos a força potente ela é maior do que a força resistente, tá? Nós tivemos aqui, ó, o alicate, a carroça, o quebra-nozes, o abridor de garrafas e a pinça, tá, gente? Eu vou destacar a ideia da pinça, tá certo? Observe aqui, ó. Veja só. Lembrem que a pinça, a parte interna, é onde a gente exerce a força potente, pessoal, tá certo? E onde é exercido a força nessa parte interna, normalmente é o ponto de maior força. Concorda comigo? Quando eu exerço uma força aqui nesse ponto aqui, tá certo? Ela passa a ser maior do que a força resistente aqui. É onde você consegue arrancar, quebrar, ou seja, extrair pequenos cílios aqui, ou pelos, tá? Que é a ideia da pinça. Então, o objeto ao qual a força potente é maior do que a resistente é justamente a pinça. Então, nós temos aí o item A como resposta. Você pode se perguntar o seguinte: ô professor, mas em todas as outras nós temos força potente e força resistente, e a força potente tem que ser maior. Mas tem relação com as distâncias, gente. Tá certo? Lembrem-se o seguinte, ó, que no quebra-nozes aqui, por exemplo, a força potente está mais afastada da resistente, ó. Tá certo? Nós temos aqui a força potente mais afastada ainda da resistente. Nós temos ainda a distância da força potente na carroça da resistente, e também no quebra-nozes, ó, a resistente vai estar aqui no centro e eu tenho aqui. Um detalhe importante: se você fosse fazer uma classificação, tenta me compreender o seguinte, ó. O quebra-nozes é interresistente. Esse aqui, ó, é interresistente, que é o abridor de garrafas. Esse aqui é interresistente. Esse aqui é interfixo. O único que é interpotente no nosso contexto aqui é justamente a pinça, tá? Então, a própria contextualização da questão, ela já produz um indicativo que a resposta correta é o item A, tá ok? Pessoal, espero que tenham gostado aí da aula, tá certo? Se vocês observarem, nessas 7 aulas nós trabalhamos questões de 2018.
Nas próximas aulas estarei colocando questões de anos anteriores, tá certo? Mas que sejam recentes, para a gente entender como o Enem aí está se reformulando, se preparando, eventualmente aí para 2021 e principalmente para 2022, tá certo? Então nós estamos trabalhando com material atualizado, contextualizado e com certeza com grande potencial aí, com questões e perfis que venham cair aí para o Enem de 2019. Tá ok? Então, se gostaram, aí, se inscrevam no canal para receber as atualizações. Sigam-me aí nas redes sociais, tá? Para contribuir aí com o trabalho, pessoal. Isso é de extrema importância, porque é claro que um reconhecimento vai produzir uma autorrealização e com certeza irei preparar mais material aí para vocês. Se possível, compartilhe aí nas redes sociais o canal, o vídeo, tá certo? De modo geral, espero aí que tenham gostado da nossa aula, tá? E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.